Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Matemática. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 6 de Matemática do terceiro ano. Tema, divisão, ideias de metade, terça, quarta, quinta e 10ª partes. Vamos começar? Querida criança, nesta semana você vai associar o quociente de uma divisão, ou seja, o resultado de uma divisão com o resto zero de um número natural, relacionando a metade à divisão por 2, a terça parte à divisão por 3, a quarta parte à divisão por 4, a quinta parte à divisão por 5 e a 10ª parte à divisão por 10. Para calcular a metade de uma quantidade, basta dividir essa quantidade por 2. Para obtermos a terça parte, dividimos por 3. A quarta parte, dividimos por 4. A quinta parte, dividimos por 5. A 10ª parte, dividimos por 10. O resto deve ser sempre zero nesses casos. Logicamente, essas divisões estão associadas à divisão por 2, 3, 4, 5 e 10. Para saber mais, assista ao vídeo Ideias da Divisão, terceiro ano, e aí tem um link. Então vamos começar as atividades da semana 6 de Matemática do terceiro ano. 1. Resolva situações problemas envolvendo a metade. Letra A. Na imagem, há 10 triângulos no total. Pinte 5 deles. 5 é metade de 10. B. Complete o quadro. Número 8, 10, 12, 14 e 16. E a metade? A metade de 8, a metade de 10, a metade de 12, a metade de 14 e a metade de 16. Vamos descobrir. Letra C. Descubra o número descrito a seguir. Então, nós temos os números aqui. 18, 17, 9, 6 e 8. É um desses números, não é ímpar. Se dividido por 2, sua metade também é um destes números. Resposta. Então, aqui na letra A, você vai pintar 5 triângulos, né? Que 5 é metade de 10. Então, aqui nós temos 10, você vai pintar 5. Eu circulei aqui, mas é para você saber que você vai pintar esses 5, tá? A metade de 10 é 5. Então, você vai pintar 5. Depois, nós vamos completar o quadro. Então, a gente tem aqui o número 8, 10, 12, 14 e 16. E é para você colocar a metade. Então, a metade de 8 é 4. 4 mais 4, 8. A metade de 8 é 4. A metade de 10 é 5. É 10 dividido por 2. Você tem 10 balas, fica com 5. O seu amigo fica com 5. Então, 10 dividido por 2, 5. 12, a metade de 12 é 6. Você tem 12 balas, 12 bolinhas para dividir para duas pessoas. Então, a metade, cada uma dessas pessoas vai ganhar 6 balas. 6 você, 6 a outra pessoa. 14, a metade de 14 é 7. Você fica com 7 laranjas, exemplo, e o colega fica com 7 laranjas, né? Aí 16, você tem 16 bolinhas de gude, vamos imaginar, ou 16 petecas. Você vai ficar com 8, o colega com 8. Depois, na letra C, nós temos que descobrir o número. Então, nós temos uma dica aí, ó. É um desses números, não é ímpar. Se dividido por 2, sua metade também é um desses números. Então, nós temos o número 18, 9, 6, 8 e 17. Então, não é ímpar. Se não é ímpar, nós já sabemos que não pode ser o 9 e nem pode ser o 17. Porque par termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ímpar termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, não pode ser o 17, porque ele termina com 7, e também não pode ser o 9. Então, nós temos aí o 18, o 8 e o 6. Só que a outra dica está falando que esse número dividido por 2, a metade é um desses números aqui. Então, se eu pego o 8, vamos testar o 8, e vou dividir o 8 por 2, dá 4. Não tem 4 aqui, né? Então, vamos pegar o 6, que é par também. Se eu pego 6 para dividir por 2, dá 3. Não tem 3 aí. Agora, se eu pego 18 e vou dividir o 18 por 2, dá 9. O 9 está aqui? Sim. Então, qual o número que eu estava procurando? É o número 18. Como que eu descobri? Que o 18 é um número par, e quando dividir por 2, a metade dele está aqui nesse quadro. Então, a metade de 18 é 9. Então, resposta, o número é 18. Calcule e complete. Letra A. Se uma dúzia são 12 unidades, meia dúzia é igual a
quantas unidades? B, a terça parte de 2 dúzias é quantas unidades? C, 1 metro tem 100 centímetros, então o meio metro é centímetros. D, metade do mês de abril são quantos dias? E, o ano tem 12 meses, a terça parte dos meses do ano são quantos meses? F, a terça parte de 9 é, faça os cálculos aqui se necessário. Então aqui uma dúzia, né, nós sabemos que são 12 unidades. Quando a mamãe compra uma dúzia de ovos, então ela comprou 12 ovos. Então, se eu tenho uma dúzia, que são 12, eu quero saber quanto é meia dúzia, então é a metade de 12. Meia dúzia é igual a 6 unidades. A terça parte de 2 dúzias é a terça parte, é dividir por 3. Então, 2 dúzias é 12 mais 12. Uma dúzia, 12. 2 dúzias, 12 mais 12, 24. Então, a terça parte de 24 é 8, é 24 dividido por 3. Você tem esse espaço aqui se quiser fazer a conta também, tá? A divisão. Então, a terça parte de 24 é 8. 1 metro tem 100 centímetros, então meio metro é 50 centímetros. É a metade, meio é a metade de 100, então meio metro, 50 centímetros. 1 metro, 100, a metade de 100, 50. Metade do mês de abril são 15 dias. O mês de abril, ele tem 30 dias. Então, a metade de 30, 15. Então, a metade do mês de abril são 15 dias. O ano tem 12 meses. A terça parte dos meses do ano são... Então, a terça parte de 12. Então, é 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, a terça parte dos meses do ano são 4 meses. A terça parte de 9 é 3. Terça parte, 9 dividido por 3 é 3. 3 desafios. Letra A. Paulo, Rui e Beto repartiram 30 figurinhas. Paulo ficou com a metade do total. Rui ficou com a terça parte do total e Beto ficou com as figurinhas restantes. Com quantas figurinhas Beto ficou? Então, aqui nós vamos fazer o cálculo e aqui a resposta. Aqui cálculos, ó, que é L, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo e a resposta aqui. Depois, a letra B. Leia atentamente o que diz cada criança. Eu tenho um álbum com 16 fotos de animais brasileiros. A metade são animais ameaçados de extinção. Aí a outra coleguinha. Tenho 24 fotos, 1/3 são animais ameaçados de extinção. E aí o colega. 1/4 das minhas 28 fotos são animais que não correm risco de extinção. Quantas fotos de espécie ameaçadas de extinção eles têm no total? Aí nós vamos fazer o cálculo e a resposta. Aqui o cálculo já está direitinho, com L. Então vamos para o próximo. Lúcia vai comprar 2 miniaturas, um avião e um barco. O avião custa R$90 e o barco custa 1/10 do preço do avião. Quanto ela vai pagar pelos dois? Cálculo e resposta. D. O avô de Marcos vai dividir R$100 entre seus netos. A Marcos vai caber a 10ª parte. Quanto ele vai receber do seu avô? Isabela fez as atividades de uma das aulas de matemática em 1/4 de hora. Quantos minutos ela levou para fazer as atividades? Cálculo, resposta. Então, aqui, a gente já sabe que os amigos Paulo, Rui e Beto, eles repartiram 30 figurinhas. E o Paulo, ele ficou com a metade do total. Então, qual é o total? 30 figurinhas. Então, a metade de 30. A metade de 30 é 30 dividido por 2. Então, 15. Então, nós já sabemos que o Paulo ficou com 15. Ficou a metade das figurinhas, né? E o Rui, ele ficou com a terça parte do total. Então, a terça parte do total. O total não é 30? Então, 30 dividido por 3 é a terça parte. A terça parte é dividir por 3. Então, 30 dividido por 3. Então, o Rui ficou com 10. Então, o Paulo com 15, que é a metade de 30. E o Rui ficou com 10,
que é a terça parte de 30. Tá perguntando com quantas figurinhas o Beto ficou. Então, como nós vamos saber isso? É só somar a quantidade que o Paulo e o Rui ficaram. Agora, 15 mais 10 dá 25, né? E o total da figurinha é 30. 30 menos 25, sobrou aí, vai sobrar 5 figurinhas. Então, o Beto, ele ficou com 5. Por quê? Porque o Paulo ficou com a metade, ficou com 15. O Rui ficou com a terça parte, então ficou com 10. E o Beto, ele ficou com 5, porque tinha 30 no total. Mais 15 mais 10, o Paulo ficou com 15 e o Rui com 10. 15 com mais 10, 25. 30 menos 25, 5. Então, resposta, Beto ficou com 5 figurinhas. Parece confuso, mas você pode fazer sua continha e você vai perceber que não. Porque a metade você já sabe que é dividido por 2. Então, 30 por 2 é 15. E a terça parte você descobriu que é dividido por 3. Então, 30 dividido por 3 dá 10. Somando o Paulo e o Rui, 25. Se são 30 figurinhas, 30 menos 25, vai sobrar 5 figurinhas. Então, o Beto ele ficou com 5 figurinhas, tá? Depois, nós temos aqui na letra B, dando umas dicas para a gente descobrir a quantidade aí dos animaizinhos das espécies ameaçadas de extinção. Então, no primeiro aqui, essa menininha, ela fala que ela tem um álbum com 16 fotos. Aí eu até grifei lá, ó, a metade são animais ameaçados. Então, qual que é a metade de 16? 8, ó. 16 dividido por 2, 8. Então, nós descobrimos que o dela, essa menininha de blusa vermelha aí, a metade dos animaizinhos que ela tem no álbum são de animais ameaçados de extinção. Então, a metade, 16, 8. Depois, a outra menininha essa de bolinha, de blusa de bolinha, ela tem 24 fotos e 1/3 são animais ameaçados de extinção. 1/3 nós aprendemos que é dividido por 3. Então, 24 dividido por 3 dá 8. Então, 8 dela aí são ameaçados de extinção. 8 da menininha são de vermelho, também são ameaçados de extinção. Já o menino, ele fala aqui, olha, presta atenção, ele parece confuso, mas vamos prestar atenção. 1/4 das minhas 28 fotos. Então, 1/4 de 28, 28 dividido por 4. 1/4, ó. Então, 1/4 de 28 dá 7. Mas ele fala que 1/4 das 28 são animais que não correm risco. Então, 7 não correm risco. 1/4 de 28, 7. Então, 7 não correm. Para a gente descobrir quantos que correm risco, então, a gente vai pegar o 28, que é a quantidade de fotos que ele tem, menos 7, que é 1/4 que deu. Então, 28 menos 7 dá 21. Então, ele tem 21 animaizinhos que correm risco. Os que não correm são 1/4. Então, como nós vamos descobrir aqui o total? Tá perguntando quantas fotos de espécies ameaçadas de extinção eles têm. Nós vamos somar o 8 da menininha de vermelho, com o 8 da menininha de blusa de bolinha e com o resultado aí de 21 do menininho aí. Porque era 28, 1/4 deu 7, mais 28 menos 7, porque 21 aí, 28 menos 7 dá 21. Então, 7 que não correm risco, mas os 21 correm risco. Então, a gente somando, ó, 21 mais 8 dá 37. A metade de 16, eu coloquei aqui no quadro para você, a metade de 16 é 8, 1/3 de 24 é 8 e 1/4 de 28 é 7. 28 menos 7, 21. Então, no total, eles têm 37 fotos de espécies ameaçadas de extinção. O que nós fizemos agora? Nós descobrimos primeiro quanto era cada um. Então, a metade, 16, 8. 1/3 de 24, 8. E 1/4 de 28, 7. Só que a gente quer saber a quantidade que está correndo de perigo, né? Corre risco de extinção. Então, nós fizemos 28 menos 7, que era a quantidade que não estava correndo, descobrimos que é 21. Então, somando 21 mais 8 mais 8, 37 animaizinhos ameaçados de extinção. Vamos para a letra C. A Lúcia, ela vai comprar 2 miniaturas. Então, o avião e o barco. Só que o avião, ele custa R$90. E o barco, ele custa 1/10 do preço do avião. O que é 1/10? É a gente dividir por 10. Então, 90 dividido por 10 dá 9. Então, eu descobri que o barco custa 9 e que o avião custa R$90. Então, é só somar 90 mais 9, 99. O avião custa R$90, o barco custa 9. Então, Lúcia vai pagar pelos dois R$99.
O avô de Marcos, ele vai dividir R$100 entre seus netos. Então, Marcos vai caber para ele, vai receber a 10ª parte desse valor. Quanto ele vai receber do seu avô? Então, 100 dividido por 10, 10. Então, Marcos vai receber do seu avô R$10. Então, ele vai dividir entre os netos, né? Vai dividir R$100 entre seus netos. Então, a Marcos vai caber a 10ª parte. É só dividir R$100 por 10, a 10ª parte, e vai descobrir que o Marcos vai receber R$10 do avô. Então, agora a Isabela, ela fez as atividades de uma das aulas de matemática em 1/4 de hora. Então, para descobrir, 1 hora tem 60 minutos. Para descobrir quantos minutos ela levou para fazer essas atividades, eu vou dividir 60 por 4. Por quê? 60 é 1 hora e ela gastou 1/4 de hora. Então, 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, a Isabela levou 15 minutos para fazer as suas atividades. Então, essas foram as atividades da semana 6 de matemática do 3º ano. Espero que você tenha gostado da correção feita aqui no canal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva também se você não for inscrito ainda, não for inscrita. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a semana 1, 2, as semanas 1, 2, 3, 4 e 5 de matemática para você conferir. E aí você coloca o seu PET em dia, se você não tiver feito ainda, as suas atividades. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo.